Fala galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai conversar de um assunto também que o pessoal sempre pergunta, é uma dúvida recorrente no trabalho aí nos consultórios dos nutricionistas, que é a ideia do emagrecimento no praticante de musculação, né? Quais de vocês aí que já estão na prática nunca escutaram, né? Márcio, como que eu faço para conseguir preservar minha massa magra? Eu faço musculação, mas eu quero emagrecer. Como que eu preservo a massa magra? É possível ganhar massa magra e perder gordura ao mesmo tempo? Eu falo que essa pergunta é clássica. E aí eu trouxe um especialista na área para falar para a gente mais uma vez aqui no canal. Meu amigo Brian Cordeiro. Brian é nutricionista, educador físico, coordenador da pós de nutrição esportiva funcional da VP e tem aí uma experiência de atendimento gigante. Então, acho que ninguém melhor para conversar com a gente. Então, Brian, obrigado pela participação aqui mais uma vez no canal. Eu que agradeço, Márcio, mais uma vez o convite. Eu vou fazer a palestra agora sim, para não mostrar as rugas, porque eu falou que tem uma experiência gigante, falou, chamou de velho. Não, pô, é de muito atendimento. Pode Sim, ser poucos anos de atendimento, mas atendendo um monte por dia. Tô brincando. Claro que o Brian já tem anos de experiência. Não precisa falar quantos anos já não, Brian. Mas a gente sabe que você é porque além de professor, é uma pessoa que está na prática, né? Então, isso que eu falo que é legal também, né? Porque está ali todo dia no consultório, vivenciando tudo que ensina. Então, acho que isso que é o legal. Então, obrigado pela presença. eu que agradeço. Márcio, são 18 anos, Márcio. Não é pouco, não. É 18 anos. É bastante, então. 18 anos eu não tinha nem entrado na faculdade ainda, para você ter uma ideia. Olha só. Mas olha só, Brian, pergunta clássica. Tenho certeza que você também escuta isso direto, né? Essa ideia do emagrecimento no praticante de musculação. Vamos começar, talvez, pela pergunta também mais comum, né? Como fazer esse emagrecimento preservando a massa magra, né? Como preservar essa massa magra nesse tipo de paciente? Márcio, isso que tu colocou aí é uma coisa que é muito comum, né? É o que os pacientes mais querem no consultório. Quem trabalha em nutrição esportiva no consultório sabe que isso é o que a maioria dos pacientes chega pedindo, né? Eu quero perder gordura e manter massa muscular, ou, se possível, ganhar massa muscular, né? Todo mundo sonha em ganhar massa muscular e perder a gordura ao mesmo tempo. Bom, a principal prerrogativa que a gente tem hoje na literatura, Márcio, para poder a gente conseguir fazer manutenção ou fazer com que a gente consiga, talvez, induzir uma sinalização intracelular para a gente conseguir potencializar o ganho de massa, a distribuição da proteína ao longo do dia. Quando a gente pega uma pessoa leiga que vem no teu consultório, na maioria das vezes, principalmente homens, eles têm a informação, ou eles entendem que é importante comer muita proteína para poder ganhar muita massa. Então, come muita proteína para ganhar muita massa muscular. Isso não é uma verdade. É fato que o atleta ou o praticante de musculação que treina pesado, ele vai precisar ter uma ingestão proteica maior do que uma população normal, é verdade, mas as ingestões elas vão variar aí de 1,6 a 2,2, Márcio, são suficientes. O que a maioria das pessoas chega comendo é algo próximo de 3, 3,5. E é muito frequente encontrar esse consumo de 3, 3,5 gramas de proteína por cada quilo de peso. Mas isso não é o ponto mais importante. O importante é estar dentro desse valor, e 1,6 seria muito suficiente. Mas o mais importante está em você distribuir essa proteína ao longo do dia. Alguns estudos mostraram que os estudos começam avaliando as sinalizações que acontecem pós-treino, né? Então, os estudos começam falando sobre a quantidade de proteína depois do treino, naquela famosa janela de oportunidade, e aí eles evoluem, mostrando que ingerir proteína depois do treino é importante, mas distribuir essa proteína depois do treino a cada 3, 4 horas é mais importante. Por quê? Porque quando você faz isso, Márcio, você consegue fazer momentos de sinalização. Deixa eu ver se eu consigo. Você faz subidas e descidas da sua sinalização da entrada de proteínas. Então, chega aqui o máximo da concentração de aminoácidos dentro do músculo. E aí o músculo absorve o máximo que ele puder e depois ele vai diminuir essa
sinalização intracelular. Mas a cada 3, 4 horas você consegue fazer de novo um pico desse. E se você faz uma ingestão recorrente de proteína a cada 3, 4 horas, você tem uma sinalização maior ao longo do dia do que se você comer somente no momento pós-treino. E os estudos começam com isso, distribuindo essa proteína ao longo do treino, depois do treino. Mas os estudos subsequentes começam a discutir justamente se é só depois do treino ou se é ao longo do dia. E aí eles fazem estudos muito parecidos, e aí o estudo em questão eles usam em torno de 30 gramas de proteína, fez um estudo muito parecido, ao invés de ser só depois do treino, distribuir ao longo do dia. E aí mostrando também que quando eu distribuía a cada 3, 4 horas, eu tinha uma maior sinalização. Quando a gente fala sinalização, Márcio, é que o aminoácido ele vai entrar no músculo junto com o estímulo do treino, porque ninguém ganha massa muscular só comendo proteína parado, né? O treino, os estímulos relacionados ao processo de contração muscular é o mais importante. Então ele vai lá no músculo, no núcleo celular e aí estimula o músculo a sintetizar ou a induzir a síntese de proteína que pode ser depois convertida em hipertrofia. Então a prerrogativa principal quando a gente quer fazer o indivíduo emagrecer, mas manter a massa muscular ou ganhar, é a gente distribuir essa proteína ao longo do dia, do momento que ele acorda até o momento que ele vai deitar entre 3 e 4 horas. E aí tem alguns pontos importantes também, Márcio, se eu puder continuar falando, senão pode perguntar aí. Eu só ia perguntar, então, assim, distribuindo bem essa proteína, mas não precisa ter um incremento, igual as pessoas fazem, quererem aumentar a proteína. Para preservar a massa magra, precisa subir a proteína ou essa faixa de 2 já é de 2,2 aí já é suficiente? Não, é mais do que suficiente. Até vários autores eles colocam que você pode comer mais do que isso, né? Mas não vai fazer muita diferença. Se você estiver falando de um obeso e tal, aí tem vários estudos que já falam de comer 2,4, um pouco mais de proteína para dar mais saciedade, mas não vai trazer benefício a mais nessa sinalização. Não traz benefício extra, tá? Entendi. Continua, eu ia falar outro ponto importante. Parecido com isso, com exceção de alguns momentos, né? Parece que o momento pós-treino ele pode ter uma ingesta maior dependendo do tipo de treino do indivíduo. A gente está falando de um treino de musculação, um treino de força. O objetivo de treino de musculação, um treino de força, é agredir o músculo, causando um rompimento de fibras e potencializando esse processo de adaptação muscular. Essa é uma das teorias, né? Então, eu preciso ver o quanto de agressão foi feita. E aí tem alguns estudos que falam que quando a gente treina o corpo inteiro, né, diferente daqueles treinos que o cara vai lá para academia e hoje, vou fazer só peito e tríceps. Mas não, hoje o outro cara vai lá, faz peito, tríceps, perna, faz agachamento, faz vários grupos musculares, como tem uma extensão maior de lesões, ele poderia necessitar de uma quantidade maior de carboidratos, de proteínas ao longo desse momento, que é o momento pós-treino. E antes de deitar também. Então é importante o pessoal saber, Márcio, eu tenho por mania ficar escrevendo as coisas de professor. Né? Então, eu vi desenhando no papel, falei, esse é professor mesmo. Ó. Mais ou menos 0,3, mas a gente poderia botar uma margem de 0,25 a 0,4. Não sei se o pessoal consegue enxergar, ou se fica de ponta cabeça. 0,25, 0,4 gramas por quilograma de peso a cada uma dessas refeições. E quando a gente chega lá no momento pós-treino ou antes de deitar, é 0,5 mais ou menos grama por quilograma de peso. Então aumenta 0,5, 0,6 gramas por quilograma de peso para essas refeições. Então, tem momentos que talvez a gente possa atingir uma quantidade maior nesses dois pontos principais. A gente está falando de preservar a massa magra numa dieta voltada para o emagrecimento, né? Então, o indivíduo está ali com todo também os ajustes, os cuidados que a gente tem que ter pensando na utilização de gordura ali como fonte energética, né? A gente falou de preservar a massa magra, mas tem que ter o cuidado também de entender o ajuste da dieta para o emagrecimento, né? E aí vem um ponto-chave em relação a esse ajuste da dieta, Márcio, que está relacionado ao processo de restrição calórica. Eu preciso fazer com que ele coma menos do que ele gasta. Se eu não fizer ele comer menos do que ele gasta, ele não vai fazer o processo, não vai emagrecer, né? Então, isso é fato.
Agora, quando a gente fala assim em preservar massa muscular, ou até mesmo ganhar, essa restrição ela não pode ser muito grande. Tá? A gente está falando aí na casa de 300, 500 calorias dessa restrição, ou a gente vai calcular por uma disponibilidade energética. Mas assim, por quê? Porque a maioria das pessoas acha que tem que comer muito menos para emagrecer muito rápido. E o emagrecer muito rápido vai fazer com que ele vá ter uma tendência de perder massa muscular, sim, que ele ganhou, tá? E é muito mais difícil ganhar massa muscular do que perder gordura. Então a ideia é fazer de forma gradativa para que ele consiga preservar essa massa muscular para poder potencializar. E aí tem um momento ideal para fazer esse processo de restrição, né, Márcio? Porque não é só assim, então eu vou restringir o tempo todo. Peraí, vamos entender de que treino que a gente está falando. A gente está falando de um treino de força. Eu estou falando de um treino intenso. E se é um treino intenso, eu tenho que voltar lá para a fisiologia do exercício e entender que quanto mais intenso for esse treino, e na musculação, quanto mais intenso e volume for esse treino, maior a necessidade de carboidrato que ele vai precisar. Então eu preciso fazer com que esse indivíduo treine com o músculo dele cheio de glicogênio. Por duas razões. A primeira razão, que é o glicogênio, que é o açúcar que está dentro do músculo, que é o glicogênio que vai dar energia para ele treinar, porque ele está em alta intensidade. E também porque se ele tiver com reservas baixas de glicogênio, eu posso inibir a ativação da mTOR, que é aquela proteínazinha lá dentro que faz a sinalização para o músculo gerar síntese proteica ou hipertrofia. É a ideia errada que o pessoal tem, né? De que para emagrecer tem que cortar o carbo, né? E você vê que não é isso, né? Não é essa a ideia. E assim, num treino de musculação, o praticante de musculação ali, Márcio, o cara que treina pesado e tal, a gente tem que entender que talvez ele não precise de quantidades muito grandes de carboidrato mesmo, porque o treino dele é de 40 minutos, 45 minutos, uma hora. É um treino curto, mas ele precisa ter, não pode ser uma dieta restritiva. Então a gente está falando ali, se a gente pegar uma recomendação com fisiculturista, num período de hipertrofia, eu estou falando de 6 gramas de carboidrato por quilograma de peso, 6, 7, tá? Que é bastante, principalmente para pessoas pesadas. Para o período de emagrecimento ou essa estratégia, talvez 3 seja suficiente. 3, 3,5, 4. Mas aonde que eu vou concentrar isso? Nas refeições que antecedem o treino ou que eu tenha condições de fazer síntese de glicogênio muscular para que quando ele vai treinar bem. E ele consiga causar o máximo de lesão, treinar intenso para poder gerar adaptação. Lembra que eu falei antes? Não tiver treino, não gera adaptação. É o treino principal, o estímulo da sinalização interna, intracelular. Então, primeira coisa, treinar bem. Se o cara vai treinar meia boca, é meio resultado, né? Treino meia boca, meio resultado. Então, o treino tem que ser boca inteira, tem que ser intenso, para que a gente consiga ter o resultado para preservar ou talvez até ganhar massa muscular quando a gente vai fazendo esse processo de restrição calórica, tá? E se a gente completar aí, né? Pegar o que tem de publicação, o que tem de prática, né? Você aí com anos aí de prática. É possível ganhar massa muscular durante um processo de emagrecimento? O que a ciência fala e o que a gente observa na prática? Márcio, na teoria não é mais difícil de você conseguir comprovar isso, porque tem vários pontos que vão influenciar e até mesmo na capacidade de adaptação que o nosso corpo tem. Vou dar um exemplo prático, tá? Isso aqui é uma peça de massa muscular. Isso que as pessoas querem perder. Normalmente as pessoas querem perder isso, né? Tem 2 quilos, vão perder mais. Mas imagine que isso aqui é um músculo. Em cima desse músculo, se eu virar assim, eu tenho gordura, tá? Então minha mão que está por cima do músculo, ela é a gordura que está sobre a capa, sobre o músculo. Se eu aumentar a área desse músculo, aumentando a área, eu vou, mesmo que eu não diminua a gordura, essa quantidade de gordura que estava aqui em cima, numa área maior, ela vai se espalhar, não vai? E quando ela se espalha, eu diminuo a espessura dela. Então, acaba que eu entro num erro da avaliação. Uhum. Então, talvez a pessoa emagreça só por causa disso, porque estou espalhando a gordura e ela vai ficar menor. Mas, na prática, Márcio, assim, é possível fazer os dois. Mas eu costumo dizer que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Porque quando você pensa em ganho de massa muscular e o seu foco principal é esse, a gente vai trabalhar com dietas hipercalóricas, fazendo sobrar 300, 400 calorias, aí 10%. Eu vou fazer sobrar para garantir e fazer o máximo de sinalização.
Quando eu penso em emagrecimento, eu tenho que faltar. Quando eu quero fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tem que faltar, mas tem que faltar muito pouco, para que não iniba as sinalizações. Então, eu não vou conseguir fazer ele ganhar muita massa muscular, mas eu consigo fazer ele ganhar um pouco. Diferente do que se eu for trabalhar com a dieta hipercalórica, eu consigo fazer ele ganhar mais. Então, não dá para as pessoas chegarem no consultório achando que vai ganhar um monte de massa muscular e vai perder um monte de gordura, porque está entrando no erro de avaliação. Uhum. É o que a gente vê na internet, né? O povo postando lá os resultados. O paciente ganhou 10 quilos. Fala, nem com anabolizante a pessoa ganhou 10 quilos de massa magra. É erro do método, é erro da avaliação, né? Avaliação, é. E aí tem vários tipos de métodos de avaliação. Eu costumo dizer que o método de antropometria de dobras cutâneas é o melhor porque a gente consegue ver, né? E ainda tem outros vieses de erros de bioimpedância, enfim, tem várias formas, né? Tem que entender bem de avaliação até para a gente não passar a informação errada para o paciente, né? Sim, E não verdade. iludi-lo. É, verdade. Então, olha só, Brian, de novo, te agradecer a participação aqui no canal, foi muito legal. Já solucionou algumas dúvidas que o pessoal manda. Eu abro sempre lá no Instagram sugestões de temas, é um tema que o pessoal sempre fala. Então, pessoal, Brian, muito obrigado pela sua participação aqui. Prazer ter você aqui de novo com a gente. Te agradeço, Márcio, pelo convite. Está muito show o teu canal aí, Márcio. Parabéns, cara. Valeu, valeu. Então, pessoal, ó, se você gostou do vídeo, lembra de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações. Se está no Instagram, lembra de comentar aqui embaixo, marca todo mundo que você quer que assista o vídeo também, tá bom? E nos vemos no próximo vídeo por aqui. Valeu, Brian! Valeu, Marcinho.